Na era nebulosa de batalhas da internet, o canal Caps Lock lutou bravamente para lançar a luz da verdade sobre os mistérios do mundo dos animes e dos videogames. Assim, nós trouxemos a realidade e a verdade para as pessoas do mundo todo, provando cientificamente que Shun de Andrômeda era o Cavaleiro de Bronze mais poderoso. Nós provamos, além de qualquer dúvida razoável, que Afrodite era o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. E nós provamos que o verdadeiro grande vilão de Saint Seiya era ninguém mais e ninguém menos que Masami Kurumada. E ainda assim, tem pessoas que acreditam em falsidades e mentiras, como um tal Cavaleiro de Cristal, como se ele existisse e não fosse um figmento da imaginação de crianças cegas por nostalgia. Por isso, o canal Caps Lock vai além, porque aqui nós não somos apenas mestres do mundo dos videogames. Nós também somos mestres dos animes. Eu conheço muito bem obras como Saint Seiya. Além disso, eu sou um grande especialista de animes famosos como Mobile Suit Gundam. E eu até mesmo conheço séries como Neo Genesis Evangelion. Aqui nós conhecemos os clássicos. Não esse, o outro. Agora sim. Então, seja bem-vindo ao canal Caps Lock. Hoje, dessa vez, nós vamos apresentar para você uma teoria comprovando cientificamente que, na verdade, os heróis da série Cavaleiro Zodíaco Saint Seiya eram os Cavaleiros de Prata. Para falar dos Cavaleiros de Prata, nós temos de avaliar esses personagens em dois grupos. Primeiro como função, e depois como personagens. A função de um Cavaleiro de Prata na obra de Saint Seiya é para servir como ponto de referência do espectador em relação a um poder maior. Para poder apresentar os Cavaleiros de Ouro como inimigos formidáveis, os Cavaleiros de Prata são apresentados como inimigos intermediários. Um desafio difícil a ser superado, mas não impossível. Isso nos permite ver a progressão dos poderes dos heróis. No início da luta, são difíceis. Com o passar do tempo, elas se tornam progressivamente mais fáceis. Eventualmente, você, como espectador, vê um Cavaleiro de Bronze derrotando um ou até mais Cavaleiros de Prata de uma só vez. E aí você entende que não é que o Cavaleiro de Prata se tornou mais fraco, mas que o Cavaleiro de Bronze se tornou mais forte. Assim, nós temos uma progressão lógica de poder. Então, quando é dito que um Cavaleiro de Ouro é muito mais poderoso que um Cavaleiro de Prata, você tem uma referência em mãos para entender essa diferença de poder. E assim, aceitar um Cavaleiro de Ouro como um grande desafio para os heróis da história. Isso é um elemento básico de qualquer narrativa shonen. E claro, o Cavaleiro Zodíaco não é uma exceção, na verdade ele é um dos exemplos mais clássicos disso. A outra percepção de um Cavaleiro de Prata é como personagens. Aqui a coisa flutua um pouco, porque na apresentação desses personagens na história, o papel deles é claro, eles são vilões, pessoas más que os heróis devem derrotar para concluir a sua missão. Porém, aqui você tem algo um pouco mais interessante para avaliar e analisar. E o meu ponto principal, que na verdade, se você avaliar a Batalha dos Cavaleiros de Bronze contra os Cavaleiros de Prata toda no início da história, você vai ver que, pelo menos do ponto de vista dos Cavaleiros de Prata, eles eram os heróis da história. Afinal, sim, nós vimos durante a série clássica de Saint Seiya diversos Cavaleiros de Prata matando pessoas que, em teoria, são completamente inocentes. Alguns apresentam sim comportamento que nós conhecemos como sádico. Vários se mostram sem qualquer senso de piedade com os seus adversários. Mas nenhuma dessas coisas é verdadeiramente ser mal. Um babaca, sim, claro, mas não necessariamente maligno. Pense num lutador de MMA. Ele é treinado para não parar de bater no oponente até que o juiz encerre a luta. Um lutador pode ver que seu adversário está inconsciente e que ele vai quebrar o braço dele porque ele não desistiu ainda, mas ele não para. Foi para isso que ele foi treinado, e é para isso que tem um juiz no ringue. Ele não para, isso não faz dele um vilão. Vários são babacas, machos alfas completamente sem qualquer redenção, mas se um deles continuasse batendo depois que a luta para, aí sim você teria um verdadeiro vilão. Claro, é uma linha fina que separa os dois, mas ela é real. Mas como isso se aplica a um Cavaleiro de Prata num universo de animes shonen dos anos 80? Bem, todo cavaleiro deseja proteger Athena. Proteger Athena não significa ser uma boa pessoa, significa apenas proteger Athena, o que também inclui proteger o santuário. Mas não é uma pessoa qualquer protegendo o santuário de Athena, é uma pessoa especial, protegendo o templo especial de uma deusa.
a sua deusa. Claro, durante a série nós entendemos que a Athena é representante da Terra. Ela gosta de proteger as pessoas da Terra e ela luta em nome do amor e da justiça. Esse é o seu mantra. Mas esse é o mantra de Saori Kido como Athena. Assim como nós tivemos Sasha e outras representações de Athena em suas reencarnações que mostraram esse mesmo ponto de vista. Mas isso não é uma regra universal. Isso é a visão do mantra daquela uma pessoa reencarnada como Athena, o que não significa que vai representar o modo de pensar de todo mundo que a serve. Cavaleiros do Zodíaco nos ensina que cada guerreiro é escolhido por uma constelação, um destino inevitável de se tornar o guardião de uma armadura sagrada que existe desde o tempo dos deuses. Uma armadura especial forjada literalmente de magia e pó de estrelas. Estas são pessoas especiais, escolhidas para serem literalmente deuses, quando comparados a humanos normais. Estamos falando aqui de pessoas que destroem montanhas com um soco, correm na velocidade do som, controlam fogo e gelo, num mundo que é realista, vivendo uma vida secreta, protegendo um templo sagrado desconhecido de todo mundo, protegendo uma deusa real que guarda a humanidade. Isso é o que é ser um cavaleiro de Athena. Pensando por esse lado, não é difícil imaginar que alguém vivendo nessa realidade talvez tenha um pouquinho de um ego inflado, não é verdade? Mas calma, esse não é o meu argumento. Nós vamos além. Existem 24 armaduras de prata sob a guarda de Athena, 24 santos de prata que protegem a deusa. Isso significa que existem 24 seres humanos entre literalmente bilhões de pessoas que nasceram dignas de ter um poder superior ao de qualquer mortal, com a única premissa de proteger e cuidar de Athena e seu templo. Essas são pessoas que participam secretamente de guerras e ajudam a proteger a paz da Terra, completamente das sombras. E eles têm em suas mãos poderes que nós, meros mortais, consideraríamos como coisa de contos de fadas. Então, imagine você, sabendo que nasceu para ser uma dessas 24 pessoas especiais na face da Terra, entre bilhões de pessoas, que vai ser responsável pela armadura mágica mitológica que dá a você poderes cósmicos além da compreensão humana. Agora, vamos lembrar que a sua deusa é Athena, e que dentro da concepção de mitologia grega, o conceito de céu e inferno não era formado ainda. Isso é parte da mitologia cristã. Mitologia grega é mais ancestral do que isso. Dentro da mitologia grega, você não morre e vai para o céu ou o inferno. Você morre e vai para o reino de Hades, descansar. Só. Essa é a sua recompensa, sono eterno. Se você for uma pessoa má, você vai para um dos círculos de Hades e paga a sua penitência naquele lugar, sofrendo os seus pecados por toda a eternidade, até que a sua alma esteja limpa para que você receba o seu descanso eterno. E se você for uma boa pessoa, você simplesmente recebe o sono eterno. Se você for uma pessoa excepcional, um grande herói, uma pessoa de grande destaque na sua vida, você pode ser convocado a servir os deuses. E isso não é apenas a mitologia grega, isso representa diversas mitologias ancestrais antes da era cristã. Essa é a dicotomia da mitologia grega, os dois lados da moeda. Não é uma divisão clara de pra cima é bom e pra baixo é ruim, é mais granular do que isso. Exatamente como são os Cavaleiros de Prata, guerreiros épicos escolhidos para servir a deusa que os escolheu. Ok, mas, bom, isso justifica um babaca como Misty de Lagarto? Bem, como eu disse, Misty pode ser um babaca, mas isso não faz dele uma pessoa má. Imagine você ter 16 anos, que é a idade de Misty, e não apenas você é um dos 24 guerreiros sagrados, um dos seres mais poderosos na face do planeta, escolhido a dedo para proteger a deusa que protege a humanidade, e você é tão poderoso que você nem se lembra de como é sentir dor. Você é bonitão e sarado e super poderoso. Se você fosse como Misty, você provavelmente seria meio babaca também. Misty era parte do grupo de Cavaleiros de Prata que foi enviado para matar os Cavaleiros de Bronze. E todos eles têm essa característica. São meio babacas. Mas eles não são pessoas verdadeiramente más. São soldados seguindo ordens. Naquele momento em sua jornada, eles acreditavam que estavam agindo em nome de Athena, protegendo sua deusa contra Cavaleiros de Bronze que haviam se rebelado contra o santuário. Pensa aqui comigo, o que pode ser mais justificável do que você ser um cavaleiro de Athena, um dos escolhidos da deusa, e você escuta do mestre do santuário a voz que representa a própria deusa, que no Japão existe essa garota, essa menina riquinha meio escrota que se diz Athena. Ela pegou um monte de órfãos, conseguiu várias armaduras de bronze, aquelas mesmas armaduras místicas de tempos ancestrais. E o que ela fez com elas?
Um gigantesco torneio cósmico de luta livre aberto na televisão para todo mundo ver. Me permita repetir esse ponto, porque eu acredito que ele seja bem importante aqui. Nós aprendemos que o santuário não pode ser revelado a ninguém. Ele é secreto e escondido. Cavaleiros de Atena agem das sombras. Ninguém sabe da existência deles. Eles vivem em segredo e treinam a vida toda com poderes titânicos de forma a seguir as ordens da deusa Atena, em parte através da voz do mestre do santuário, para proteger a paz na Terra. Aí, um belo dia, você descobre que essa garotinha rica no Japão tá fazendo pay-per-view pra todo mundo ver, pegando vários cavaleiros de bronze e colocando eles pra lutar uns contra os outros, mostrando seus poderes para todo mundo ver na televisão. E pra quê? Para que um deles receba de presente uma das sagradas armaduras de ouro. Sim, uma das sagradas armaduras de ouro, aquelas hiper raras, das quais só existem 12 no mundo em toda a história, e que representam o mais sagrado nível de poder entre os guardiões secretos da deusa Atena. O que eu quero dizer com isso é que nós sabemos que Saga estava fingindo ser o mestre do santuário, e o que ele queria era matar a Atena real, enquanto ele fingia que Atena ainda estava no santuário. Mas ele não precisou fazer muito, pois Saori Kido deu de graça toda a justificativa, oportunidade e meios para que Saga pudesse facilmente apontar para ela, e todos os Cavaleiros de Prata do santuário iriam desejar matar essa garota imbecil com um sorriso enorme no rosto. Ou seja, Saori Kido é uma completa imbecil. Vamos colocar esse item na lista de coisas que o canal Caps Lock falou sobre o Saint Seiya. Bem aqui. Do ponto de vista dos Cavaleiros de Prata, eles estavam caçando um bando de renegados de bronze que estavam pegando esse segredo mitológico, essa sagrada ordem dos santos de Atena, e fazendo um reality show barato em cima dela, e uma falsa deusa que ameaçava a paz na Terra, e a própria deusa Atena, que eles acreditavam que estava numa boa no santuário. Você, um jovem de 16 ou 17 anos, numa situação dessas, seria calmo, humilde e modesto na hora de assassinar esses hereges que ameaçam a sua deusa e tudo que ela representa? Eu acredito que não. Mas e os outros? Algol de Perseus. Ele petrificou um bando de moleques inocentes. É óbvio que ele é um vilão! Sério, porque tente ver as coisas do ponto de vista dele. O santuário de Atena é secreto e escondido dos olhos do mundo. Jovens são levados para treinar lá para se tornar soldados ou cavaleiros. Muitos não sobrevivem ao treinamento. Isso é algo que nós aprendemos logo cedo no anime e no mangá. E quando conhecemos Algol, ele petrifica um grupo de jovens que estava fugindo do santuário, fugindo do seu treinamento. Isso é cruel? Bom, é claro, óbvio que é cruel. Mas você pode chamar isso de maligno. Centenas de jovens tentaram e morreram tentando se tornar soldados de Atena. Ninguém pode revelar ou saber a localização do santuário, e quem treina em dominar o seu cosmo se torna mais poderoso que qualquer ser humano jamais poderia normalmente ser. O que você faria quando um grupo resolve fugir no meio da noite com conhecimento sobre tudo isso? Ter uma conversa amigável e motivacional? Talvez Marin fizesse isso, mas Algol optou por petrificar os fugitivos e usá-los como avisos para que os outros não desistam de seu treinamento e não tentem trair o santuário. Babaca? Absolutamente, sem sombra de dúvida. Mas maligno? A verdade é que você pode aplicar exatamente essa mesma lógica para todo e cada um dos Cavaleiros de Prata. Todos eles são jovens de 16 a 17 anos, que recebem poder gigantesco e são guardiões de um dos maiores segredos da história da raça humana, enganados por um vilão de verdade, levados a crer que seus atos iriam eliminar um bando de traidores e proteger a deusa Atena. É o conceito básico da tragédia grega. Os Cavaleiros de Bronze e a própria Saori não sabem nada e pouco se importam com a paz no mundo e os segredos do santuário, pelo menos no início da aventura. Isso só vem depois, quando a Saori descobre que de fato ela é a Atena de verdade e que o mestre do santuário é um vilão que precisa ser parado. Os Cavaleiros de Prata, por outro lado, achavam que estavam do lado da justiça desde o primeiro momento. Então isso quer dizer que a história de Saint Seiya é essa história super granular e bem desenvolvida, com narrativas cinzas entre bem e o mal?
Não, na verdade isso significa que Masami Kurumada não é exatamente um bom roteirista, porque à medida que a história vai progredindo além das 12 casas, esses elementos que eu mencionei aqui desaparecem por completo e quase nunca são mencionados. A única vez que a gente tem uma menção novamente de como secreto é o Templo de Atena é na saga de Hades, e mesmo assim ela não entra tanto assim em peso. É apenas um elemento inicial de narrativa para construir mundo e que depois é abandonado, uma regra de mundo que não perdura até o final da história, algo muito comum em animes shonen do início da era dos anos 80 para o ano 90, mas que Saint Seiya também é um clássico exemplo desse trope desde o início até o final de sua concepção. Os Cavaleiros de Prata acreditavam que eles eram heróis dentro da sua própria narrativa. Claro, eles eram cruéis e babacas, nós temos exemplos até mesmo entre os Cavaleiros de Ouro com mentalidade similar a essa, mas é tudo uma questão de ponto de vista. Do ponto de vista do Santuário, os Cavaleiros de Bronze eram os vilões. Do ponto de vista dos heróis da história, eles eram os heróis da história. E é assim que essas histórias avançam e progridem. Tudo isso leva a nos crer que, quando você para observar uma obra, o ponto de vista importa. Claro, a gente pode abraçar os nossos favoritos e achar que tudo que a gente gosta é o melhor e tudo é óbvio, claro, mas a parte mais bacana de poder observar uma história como Saint Seiya, depois de ficar um pouco mais velho e ter um pouco mais de bagagem, é poder perceber que esses elementos da narrativa estavam lá desde a nossa juventude, desde o início da história. E é isso que faz essa uma história tão especial. Então, se você curtiu esse vídeo, por que você não pode ajudar o canal Caps Lock agora mesmo? Você pode se inscrever, ou pode apenas dar um like no vídeo, que já ajuda muito, ou compartilhar esse vídeo nos grupos de Facebook do canal Caps Lock, ou de outros grupos Saint Seiya que já me odeiam pela internet afora, e tentar continuar com essa conversa de uma forma positiva e agradável. De qualquer forma, o meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock, e eu gostaria muito de ver você aqui de novo no próximo vídeo. E agora, isso. Alguém da sua família curte jogar contigo? Bom, eu tenho um irmão mais velho, mas a gente não joga mais videogame juntos há muito tempo. Uma coisa em particular que aconteceu comigo é com o novo Doom, quando ele saiu, eu mostrei pro meu irmão, porque a gente jogava jogos desde pequenininho, e eu mostrei pra ele, olha, o novo Doom saiu, vem ver. E como ele estava há tanto tempo sem jogar jogos modernos, a primeira coisa que ele fez quando ele pegou o novo Doom pra jogar é que ele correu atrás de uma parede pra buscar cobertura pra atirar nos demônios. E foi naquele momento que eu olhei e falei, a gente mudou de época, ele passou a gostar dessas coisas, e foi esse momento que eu vi que eu continuei com os videogames e ele progrediu pra cuidar da família, emprego, outras coisas, que a gente mudou de gosto com o passar do tempo. Hoje na minha família, que mora comigo, sou basicamente eu mesmo. Qual a melhor coisa que o canal te trouxe até o momento? A melhor coisa que o canal Caps Lock fez por mim até hoje foi ter um espaço onde eu podia conversar sobre o meu hobby favorito, sobre videogames. E era uma coisa que eu queria ter quando eu era jovem e eu não tinha. Então hoje eu quero tentar ser essa voz para outras pessoas que, como eu, não tinham isso na sua juventude. E eu, de certa forma, consegui fazer isso. Então é uma conquista, uma felicidade pessoal para mim nesse ponto. Você tem 1 hora de vida. Qual videogame você joga? Tetris. Eu acho que você devia apertar de novo o Caps Lock porque você é muito baixo. Essa foi boa.